Meu nome é Helena Duarte, e durante muitos anos eu confundi controle com cuidado dentro do meu casamento. Quando me casei com Ricardo Alves, ele dizia que queria assumir todas as responsabilidades financeiras para que eu não precisasse me preocupar com nada. No início, aquilo parecia proteção, quase um alívio, e eu aceitei sem perceber o preço que pagaria por essa dependência. Ricardo sempre fez questão de lembrar que o dinheiro da casa vinha exclusivamente do trabalho dele. Cada conta paga, cada compra no mercado, tudo era usado como prova de que eu deveria ser grata. Aos poucos, minhas opiniões passaram a não ter valor, principalmente quando envolviam gastos, mesmo os mais básicos. Eu precisava pedir para tudo, como se estivesse sempre em dívida. Com o tempo, a situação ficou ainda mais humilhante. Ricardo começou a negar dinheiro por motivos banais, dizendo que eu precisava aprender a economizar. Se eu insistia, ele levantava a voz e me expunha, sem se importar com quem estivesse por perto. Eu sentia vergonha, mas também um medo constante de confrontá-lo e piorar as coisas. O episódio mais marcante aconteceu em um sábado de manhã, quando eu precisei sair para comprar um remédio simples. Não tinha dinheiro nenhum comigo e pedi apenas R$ 50. Ricardo riu, cruzou os braços e disse que eu estava exagerando, que não era nada urgente. Insisti, explicando a necessidade, e foi então que ele decidiu transformar aquilo em um espetáculo. Na frente dos vizinhos, ele falou alto o suficiente para todos ouvirem que eu não sabia administrar dinheiro e que estava sempre pedindo mais do que precisava. Disse que, se eu quisesse os R$ 50, teria que implorar direito. Senti meu rosto queimar de vergonha enquanto algumas pessoas paravam para observar a cena. Meu corpo travou, mas a humilhação foi maior que o orgulho. Com a voz tremendo, pedi o dinheiro, sentindo cada palavra me rasgar por dentro. Ricardo sorriu satisfeito, como se tivesse vencido um jogo. Jogou a nota na minha mão e ainda comentou que aquilo era para eu aprender a dar valor ao esforço dele. Entrei em casa com as pernas bambas, sentindo que algo dentro de mim havia se quebrado definitivamente. Depois daquele dia, passei a enxergar meu casamento com outros olhos. Eu não era uma esposa, era alguém que precisava pedir permissão para existir. Ricardo parecia cada vez mais confortável com o poder que exercia sobre mim, certo de que eu jamais teria como sair daquela situação. Ele não fazia ideia de que a vida estava prestes a virar de um jeito que ele nunca imaginou. Eu não discuti, não confrontei, apenas comecei a observar em silêncio. Cada palavra, cada atitude, cada desprezo foi sendo guardado dentro de mim. Eu ainda não sabia exatamente como tudo mudaria, mas sentia que aquela humilhação pública não seria o fim da história. Pelo contrário, seria apenas o começo de algo que colocaria Ricardo diante de uma realidade que ele sempre ignorou. Naquele momento, eu ainda era mulher que implorava por R$ 50 na frente dos vizinhos. Mas o destino já estava se movendo nos bastidores, preparando uma reviravolta que ninguém naquela rua poderia imaginar. E quando ela chegasse, não haveria dinheiro, orgulho ou controle capazes de esconder a verdade. Depois daquele dia em que fui humilhada na frente dos vizinhos, algo mudou definitivamente dentro de mim. Eu continuei vivendo na mesma casa, com o mesmo marido, mas já não era a mesma mulher. Henrique passou a agir como se nada tivesse acontecido, como se me obrigar a implorar por R$ 50 tivesse sido apenas uma cena banal do cotidiano. Para ele, aquilo era normal, quase educativo, uma forma de me lembrar do meu lugar. Nos dias seguintes, percebi que os olhares dos vizinhos haviam mudado. Alguns desviavam o rosto quando me viam, outros demonstravam pena, e isso me feria profundamente. Henrique, ao contrário, parecia até satisfeito com aquela exposição, como se a humilhação pública reforçasse o controle que ele exercia sobre mim. Ele dizia que dinheiro não nascia em árvore e que eu precisava aprender a dar valor a cada centavo que ele me concedia. Eu passei a medir cada passo dentro de casa, cada gasto, cada pedido. Mesmo assim, ele sempre encontrava uma forma de me diminuir. Dizia que eu não trabalhava, que não contribuía com nada e que dependia totalmente dele. Essas palavras eram repetidas tantas vezes que quase se tornaram parte da rotina, como se fossem verdades absolutas que eu deveria aceitar sem questionar. O que Henrique não sabia é que, por trás daquele silêncio aparente,
eu estava mais atenta do que nunca. Eu observava suas conversas, seus telefonemas e a forma como ele se preocupava excessivamente com documentos antigos da família. Sempre que eu perguntava algo, ele desconversava ou mudava de assunto, mas aquele comportamento começou a despertar minha curiosidade. Havia algo que ele escondia com muito cuidado. Com o passar das semanas, a relação entre nós ficou ainda mais fria. Já não existia diálogo, apenas ordens e respostas curtas. Eu me sentia como uma estranha dentro da própria casa, andando em silêncio para não provocar mais conflitos. À noite, deitada ao lado dele, eu pensava em como havia permitido chegar àquele ponto, dependendo de alguém que claramente sentia prazer em me controlar. Foi nesse período que recebi uma ligação inesperada de um cartório. A princípio, achei que fosse engano, mas o nome do meu avô foi mencionado, e meu coração acelerou. Ele havia falecido anos antes, e quase não se falava mais nisso na família. A atendente pediu que eu comparecesse pessoalmente para tratar de um assunto relacionado a bens e documentos pendentes. Guardei aquela informação em silêncio. Não contei nada a Henrique, porque algo dentro de mim dizia que eu precisava entender tudo sozinha antes de qualquer coisa. Nos dias seguintes, ele continuou me tratando com desprezo, reforçando a ideia de que eu não tinha direito a nada sem a permissão dele. Cada nova humilhação só aumentava minha certeza de que eu precisava ir até o fim. Quando finalmente fui ao cartório, senti minhas pernas tremerem ao ouvir as palavras que mudariam tudo. Havia uma herança deixada em meu nome, algo que Henrique jamais mencionou, embora soubesse da existência daqueles bens. Naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar, e eu entendi porque ele sempre fez questão de me manter dependente e desinformada. Saí dali com a sensação de que o chão havia se movido sob meus pés, mas não de medo, e sim de clareza. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha algo que era realmente meu. Voltei para casa com a postura diferente, sabendo que Henrique ainda acreditava ter o controle da situação. Ele não imaginava que aquela mulher que implorou por R$ 50 estava prestes a revelar uma verdade que mudaria completamente o jogo. O dia em que a herança foi oficialmente confirmada começou como qualquer outro dentro daquela casa, com silêncio e tensão espalhados pelos cômodos. Eu já não discutia com Maurício, apenas existia ao redor dele, como alguém que ocupava espaço sem ter direito à voz. Ele continuava repetindo que eu não saberia sobreviver sozinha, usando dinheiro como instrumento de humilhação sempre que podia. Eu ouvia tudo com uma calma que ele não entendia, porque algo dentro de mim já estava preparado para o fim. Quando o advogado ligou pedindo que eu comparecesse ao escritório, Maurício riu ao ouvir o motivo. Disse que era perda de tempo, que não havia herança nenhuma e que eu estava me iludindo mais uma vez. Mesmo assim, fui sozinha, sentindo o coração acelerar a cada passo, como se estivesse prestes a encarar uma verdade que mudaria tudo. Sentada naquela sala, ouvi com atenção cada palavra que confirmava o que eu nunca tive coragem de acreditar completamente. A herança não era apenas real, era significativa, fruto de investimentos antigos deixados por um parente que sempre acreditou em mim. Enquanto o advogado explicava detalhes, eu sentia uma mistura de alívio, incredulidade e uma força que há anos não reconhecia. Assinei os documentos com mãos firmes, consciente de que aquela assinatura encerrava um ciclo inteiro da minha vida. Ao sair dali, respirei fundo, sabendo que nada seria como antes. Quando cheguei em casa, Maurício percebeu algo diferente no meu olhar. Pela primeira vez, não pedi explicações, não pedi dinheiro, não pedi nada. Apenas informei, com voz firme, que tinha ido ao advogado e que tudo estava resolvido. Ele riu, achando que era mais uma tentativa minha de chamar atenção, até que mencionei os valores e a origem do dinheiro. O sorriso desapareceu lentamente do rosto dele. Maurício começou a falar alto, dizendo que aquilo não mudava nada, que eu ainda dependia dele para viver. Mas suas palavras já não tinham o mesmo peso. Pela primeira vez, fui eu quem o interrompeu, dizendo que não precisava mais implorar por R$ 50, nem justificar minha existência. A expressão de surpresa e medo no rosto dele foi algo que eu jamais esquecerei. Nos dias seguintes, dei início ao processo de separação com a tranquilidade de quem finalmente tinha escolha. Maurício tentou se mostrar arrependido,
pediu desculpas e disse que tudo não passava de exagero. Mas eu já havia ultrapassado o ponto do perdão vazio. Cada humilhação do passado agora fazia sentido, não como fraqueza minha, mas como alerta ignorado. A reação dele foi de desespero quando percebeu que perderia o controle que sempre exerceu. Tentou envolver vizinhos, familiares e até amigos em uma narrativa em que eu era ingrata. Desta vez, porém, eu não me calei. Contei minha história com a verdade de quem não devia mais nada a ninguém. O silêncio que veio depois foi libertador. Assinei os últimos papéis do divórcio com a mesma firmeza com que assinei os da herança. Não havia raiva, apenas clareza. Maurício saiu da minha vida do mesmo jeito que entrou, acreditando que o dinheiro definia tudo. Eu segui em frente sabendo que dignidade não se pede, se constrói. Hoje, quando lembro do dia em que implorei por R$ 50 na frente dos vizinhos, sinto algo diferente do que dor. Sinto orgulho de não ter deixado aquela cena me definir. A herança mudou minha vida, mas foi a coragem de sair que me devolveu quem eu sempre fui. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!